Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Papo de SST. Eu estou aqui hoje novamente com o Fernando Rosalvo. A gente vai falar um pouquinho mais aí sobre segurança do trabalho, né? Que é o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama aí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que o Fernando, ele tem falado muito, né? Eu não vou falar que ele é especialista, porque já sei que ele não gosta que fala que ele é especialista, mas é um assunto que ele tem um domínio muito grande de falar disso, porque é o dia a dia dele, né? É o feijão com arroz dele ali, então ele manja bastante desse assunto. Então a gente vai falar um pouco sobre NH3, sobre amônia, e eu queria começar perguntando, eu não vou pedir para ele se apresentar, porque ele já se apresentou aqui no canal, a gente já sabe quem que é o Fernando, e eu ia perguntar o seguinte, Fernando, eu sou um profissional de segurança que eu estou iniciando na área de frigorífico ou em alguma área que tem algum tipo de refrigeração, e para esse tipo de refrigeração é usado NH3, é usado amônia. Eu não conheço nada disso e eu estou com um pouco de medo até de trabalhar com isso. Qual é a dica que você dá para esse profissional? Explica um pouquinho como é que funciona essa questão da amônia. Perfeito, Daniel. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer aí a oportunidade do Daniel estar compartilhando aí o conhecimento. Quando o Daniel falou que a gente não gosta de ser chamado de especialista, porque ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, a mudança é muito rápido e somos bombardeados por informações e conhecimento. Então, cada dia nós estamos aprendendo algo diferente. E isso também faz comigo de estar a cada dia mais me aperfeiçoando e buscando conhecimento. Então, por isso que eu falo que quando a gente fala que somos especialistas, aí a gente não está dando espaço para aprender o novo. Então, vamos lá. Eu venho da área industrial, né? Como vocês conhecem a minha história, trabalhei no segmento de frigorífico, né? Hoje eu sou consultor técnico. E quando a gente fala de amônia, é o maior risco que nós temos aí no sistema de refrigeração. Não só falando da área de frigorífica, tá? A gente costuma dizer que amônia sistemas de refrigeração. Então, onde tem sistema de refrigeração, né, ali você pode ter certeza que existe aí um composto químico, né, que constituído a amônia NH3. Então, nós temos aí um átomo de nitrogênio e por 3 átomos de hidrogênio, por isso que a nomenclatura da amônia é NH3. Então, quando eu não conheço, eu estou sendo inserido aí no sistema de refrigeração, seja ele qual for, né, o segmento, tá? Ou cervejarias, ou frigoríficos. Por que eu falo isso? Porque a amônia, Daniel, ela é utilizada, né, em vários segmentos, em várias situações industriais, né? E é comercializada. Então você tem aí, ela é relativamente alta, né? E a amônia, ela é uma substância química, como eu falei, estado físico líquido, por isso que ela é liquefeito, tá? E ele é um gás tóxico agressivo. E quando a gente fala de sistema de refrigeração, por quê? Porque a amônia ela é muito eficaz em pressão, né? Ela vai estar em pressão, em baixas temperaturas. Então você pode trabalhar com amônia, ela vai te dar uma temperatura a menos 35, a menos 45 graus. Então, e o custo-benefício dela. Então, tem duas situações que envolvem a amônia. A amônia, ela trabalha em baixas concentrações, e aí você tem um custo muito baixo, porque ela não valor financeiramente falando, ela tem um valor muito baixo. Então você tem aí no seu processo, né, de amônia, no seu sistema de refrigeração, e você vai abastecer o seu reservatório a cada 3, 4 meses, porque o processo da amônia, numa sala de máquina, numa sala de utilidades, trabalha com fluxo de líquido gasoso. Líquido vai como líquido e volta como gasoso. Então esse é o processo contínuo dela. Aí outra situação a gente fala do processo mesmo, como que funciona ali dentro de uma sala de utilidades. Então aí a perca dela é muito pouca, mas só que você tem um detalhe que é muito importante: ela causa dano à saúde humana. Ela não causa dano à camada de ozônio, mas ela causa dano à saúde humana uma vez exposto. Então por isso que nas mídias sai muito aí vazamento de amônia em tal lugar, vazamento de amônia na indústria X. Então, justamente porque você tem um gás tóxico, né? Esse gás ele é muito perigoso. Nós, na área da sistema de refrigeração, na área de SSMA, nós costumamos sempre dizer assim, ó, a amônia ela tem que ser respeitada.
né? Então, você tem que saber o risco que você tem dentro da sua indústria. Então, cada dia que você acessa a tua indústria, você que trabalha no corpo de um SESMIT, você tem que entender que você tem um risco químico lá trabalhando, que a qualquer momento, se acontecer, o seu time de brigada, o seu time de utilidades, o seu time de SESMIT está preparado. Então, alguns pontos importantes que nós precisamos saber sobre a amônia. Amônia é um gás, uma substância química, o estado físico, liquefeito, né? Gás tóxico e um gás corrosivo. Então, não causa dano à camada de ozônio. Então, são os princípios básicos, né, no sistema de refrigeração. Então, a tua eficácia, você pode aí, ela atende até menos 35, menos 40, menos 45 graus. Então, por isso que a indústria frigorífica, as cervejarias utilizam a amônia no seu sistema de refrigeração. Muito bacana, Fernando. Então, deu para entender um pouco o conceito do que é amônia, do que a gente está falando, né? Qual que é o risco que a gente está falando. E aí, Fernando, eu queria se você pudesse dar alguma dica em relação ao seguinte, como eu falei, né? Eu estou entrando na área de segurança do trabalho, numa empresa que usa sistema de refrigeração com amônia, né? Que é um dos produtos aí que você já falou, baratos e tal. E a gente... Qual que é a primeira coisa que o técnico precisa fazer? Então, a gente já tem aquele basicão, que é o natural. O técnico tem que fazer isso quando ele entra na empresa. É ver o PPRA, quais os riscos tem, dar uma checada, é uma indústria química, tem que ver as físicas e tudo mais. Tem mais alguma coisa que você pode indicar para esse profissional fazer, para ele se familiarizar melhor com o risco? Sim. Então, é importante a gente... adentrei a indústria, né? Faço parte do time do SESMIT, não conheço, né, a área industrial, e aí eu tenho um conhecimento básico. Então, a gente tem algumas normas que regem quem trabalha com esse risco químico. Mas lembrando, Daniel, só você falou da FISPIC, né? Então, a FISPIC, todo o produto químico tem a sua ficha de informação de segurança do produto químico, né? Lá você vai encontrar todos os procedimentos de segurança, né? E todos os procedimentos do CAS, que todo risco químico também tem o seu nome do CAS, e no nosso caso, a amônia. E aí nós partimos aí para alguns tópicos da norma. Então nós temos a NR6, que eu já tenho conhecimento de equipamento de proteção individual. Então, se eu vou ser técnico de um segmento de alimentício frigorífico, nós temos a NR36, que é a segurança e saúde no abate e processamento de carnes e derivados. Então lá tem alguns tópicos falando de PGR e de PAI. Então lá vai me dar os requisitos mínimos de atendimento a esse risco químico amônia, que vai ser uma elaboração do programa de gerenciamento de risco, a elaboração do plano de atendimento emergencial. Isso é um dos pontos mais importantes, né? Então a gente tem a NR6, temos a 36 e aí nós temos também a NR9, como você acabou de pontuar, que nós estamos nessa mudança de GRO, de PGR, que isso vai acontecer nos procedimentos de segurança. Então, alguns pontos que são principais das normas. E aí ela te tende também a NR15, atividade de operação insalubre. Então, ela vai me mostrar se esse agente químico é insalubre ou não, né? Então, vai me mostrar o limite de tolerância da amônia, que o limite de tolerância da amônia que nós temos aqui no nosso país, que é de 20 ppm, nos Estados Unidos a CGIH é 25, mas no nosso país é de 20 ppm, partículas por milhão. E aí, para quem está no estado de São Paulo, a gente tem a CETESB, que é muito bom, uma literatura a ser pesquisada, que é onde o órgão ambiental do estado de São Paulo tem lá os procedimentos para você elaborar um PGR e um PAI, né, que é a P4261. Então, são algumas normas que a gente pode pegar, seguindo a sequência, né, da numeração da NR. A gente pega a NR6, nós pegamos a NR9, nós pegamos a NR13, tá, a Daniel, que é muito importante, atividade caldeiras e vasos de pressão. Então, quem trabalha numa sala de utilidades, se a gente falar no sistema de refrigeração, precisa ter o curso de unidade de processo, né? Assim como a NR13 está para o curso de operador de caldeira, lá titula também o curso de unidade de processo. Unidade de processo é onde você trabalha com vasos de pressão, é o caso da sala de utilidades. Então, não é qualquer um que opera uma sala de máquina, uma sala de utilidades. Então, seguindo as NRs, NR6, NR9, NR13, né, que é muito importante, e a 36. Aí, Fernando, eu estou numa cervejaria, não necessariamente eu estou com a NR36, mas aí eu pego as bases técnicas, um pouquinho a NR36, que fala de amônia, aí eu pego a NBR 16069, segurança, salas de utilidades, eu pego a CETESB, P4261,
E aí a gente também tem a NBR 6493, que é as tubulações, as sinalizações de segurança. Então a gente tem uma gama muito grande aí de normas para que eu possa dar meu pontapé inicial, né? Então, as normas de segurança são os conceitos básicos para ser aplicado numa indústria que trabalha em sistemas de refrigeração por amônia. Então, são algumas coisas, os básicos. Pegando um pouco, vou juntando o meu esqueleto, que nós falamos da segurança, saúde do trabalho, vai ganhando corpo, e assim eu consigo atender tantas normas de segurança e colocando elas na prática dentro do meu segmento industrial, dentro do meu segmento de sistemas de refrigeração, e estamos utilizando a amônia. Certo, então tem bastante coisa para estudar aí, né? O profissional tem que se dedicar em um tempinho para poder estudar, conhecer esse material e fazer aquela lição de casa, né? A gente tem aqueles videozinhos do Napo lá onde mostra o risco, e ele está com uma treinazinha na mão medindo o tamanho do risco. O medir o tamanho do risco nesse caso aí, né, qualitativamente, seria ler toda essa literatura, entender do que se trata melhor, né, se aprofundar mais, para poder ter uma base bacana. Eu acho que uma pergunta que é interessante, Fernando, principalmente você que viaja bastante, conhecendo a indústria aí, você tem detectado algum tipo de falha, né? Não no sentido de expor, mas assim, quando a gente fala de preparação de atendimento à emergência, né, ou plano de resposta à emergência, como está citado na norma atualmente, o que você tem identificado? Tipo, tem alguma falha nessa preparação, nesse treinamento? Ou o que poderia ser melhor nesses treinamentos? Qual é a dica que você deixa para os profissionais que são responsáveis ou por contratar uma empresa para treinar o pessoal que lida com amônia, ou eles mesmos que treinam esse pessoal? Qual a dica que você deixa? O que você tem visto aí? Muito bom, muito pertinente a tua pergunta, Daniel. Acho que o mais importante, né, é ter o seu time. Eu dou uma dica que é importante: ter o seu time totalmente treinado e capacitado para esse risco. Então, ou seja, você tem toda a sua documentação elaborada, você tem todo o seu programa de gerenciamento de risco, seu PAI, totalmente editável. Eu vou falar até da forma como uma vez eu fui auditado pela gerente do Ministério do Trabalho e Emprego aqui da região de Presidente Prudente, que ela é sensacional. Ela falou assim: Fernando, você pode ter um documento impecável, você pode ser expert na elaboração do seu documento, mas, contanto, ele só vai contemplar para nós, não só para nós que estamos auditando a tua indústria, mas ela só vai ser contemplada em segurança quando ele é aplicável. Quando você aplica ele, né? Quando você traz ele para a realidade, quando você compartilha aquelas informações que estão naquele documento com os seus funcionários, com os seus colaboradores. Então, uma dica que eu dou é trazer esses documentos, que eles têm que ser uns documento vivo, e aplicar. E treinar e capacitar o seu time. E ainda mais nesse momento, nesse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, que não está sendo possível treinar, que não está sendo possível capacitar, mas contanto que o time de SESMIT, o time de utilidades e o time de manutenção esteja inserido, tá? Esteja inserido nesse processo de segurança. Porque quando ocorrer um vazamento de amônia, quando ocorrer um sinistro com amônia, uma emergência com amônia, o que vai acontecer? Eu vou acionar ajuda externa, que o caso é o Corpo de Bombeiros. Primeira coisa que o Corpo de Bombeiros vai chegar na portaria e vai perguntar: Daniel ou Fernando, cadê o teu corpo de brigada? Cadê o teu time de utilidades? Cadê o teu time de manutenção? Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros ele não vai acessar a minha indústria, porque primeiramente que muitas vezes ele não conhece. Muitas vezes a minha indústria não fez integração com o Corpo de Bombeiro, justamente por eu achar que o Corpo de Bombeiro ia me auditar. Então, eu não fiz essa integração com o Corpo de Bombeiros. Então, acho que é importante essa integração, e se ele não conhece a minha indústria, ele vai me perguntar isso. Né? Então, eu tenho que estar preparado, né, com todo o nosso time preparado, por se sair das minhas mãos o controle e eu for pedir ajuda externa, eles vão estar capacitados. Então, não é uma falha, mas sim uma dica, mas sim um fato que tem e deve ser importante. Não centralizar os documentos na segurança do trabalho. Não. Compartilhar com os nossos funcionários, compartilhar com o time da manutenção, compartilhar com o time de utilidades. Que isso é muito importante. Porque na nossa documentação são os requisitos mínimos, são os requisitos básicos. Então, a auditora, a gerente do Ministério do Trabalho falou: Fernando, eu não vou perguntar para você
Eu vou ler o seu documento, você vai mandar para mim, eu vou auditar, mas eu vou perguntar para o teu funcionário se ele está capacitado. Eu vou perguntar para o teu operador de saúde e atividades se realmente ele está capacitado, se realmente ele sabe pegar um traje e entrar dentro de uma sala e estancar aquele vazamento. Se ele sabe os procedimentos de segurança, se sabe os procedimentos, o beabá só, Fernando, de uma ocorrência, ele sabe atender. Então, alguns pontos importantes. Compartilhem os seus documentos, né? E treinem, capacitem. E quanto se você vai convocar ajuda externa para treinar o seu time, ou se vai ser o seu time interno que vai treinar, indiferente. Tem muitos profissionais aí externos que estão fazendo trabalho com isso aí, uns consultores que estão fazendo um trabalho sensacional de emergência com amônia. Conheço muito. Muitos também consultores, técnicos, engenheiros que estão elaborando os documentos impecáveis, mas contanto que meu time esteja capacitado para isso. Então, sempre nós pontuávamos dentro da nossa indústria que elaboramos documento com o conceito do time de atividade ou do supervisor de industrial e que todos estejam interligados, né? Porque não pode ficar só centralizado no time de SESMIT, né? E sempre dá para fazer. Eu acho que os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança têm que ter dentro de si. Dá para fazer. Mesmo que eu leve um orçamento, mesmo que eu tenha o CAPEX, o Daniel não aprovou, vou aguardar, mas o que eu tenho, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Eu tenho um traje encapsulado, vou treinar com um traje encapsulado. Que eu sei que daqui 6 meses a minha indústria vai comprar mais um traje encapsulado por risco químico, no nosso caso, amônia. Então, uma sugestão, capacite o seu time. Seja ajuda externa, ou seja você é o time interno, treine o seu time, que isso que é muito importante, e sempre faça o checklist dos seus equipamentos, sempre faça a auditoria dos seus equipamentos e a auditoria do seu time para ver se está muito bem capacitado. Bacana, eu acho que isso aí você já falou um pouquinho, já entra um pouco na parte de gerenciamento, né, de escrever o procedimento, de checar e tudo mais. E eu acho que só complementando uma coisa que você falou, Fernando, só que falando em outras palavras para talvez o pessoal entender, eu gosto muito de falar o seguinte: é muito importante você, quando está criando um documento, entender que você fazendo o documento sozinho, com as ideias que estão na sua cabeça, talvez não seja o ideal, seja o ideal você chamar o trabalhador, o cara que vai operar aquele sistema ali, né? Porque quando a pessoa cria alguma coisa junto com você, para ela vai ser muito gratificante de falar, pô, isso aí que está escrito aí, eu ajudei a escrever, pô. Eu sou o operador aqui que mexe com amônia e eu ajudei a escrever. Então, a chance dessa pessoa cumprir o que foi escrito lá, ela é muito maior, porque ele se sente envolvido, se sente... Então, o Fernando falou isso, só falando em outras palavras, né? Envolve o time, envolve a manutenção, envolve quem vai ter contato com aquele documento. Assim, todo mundo já vai saber o que está escrito lá dentro e vai ficar prático numa auditoria dessa, como o Fernando falou, o cara ele vai ter na ponta da língua porque ele ajudou a escrever o documento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu lá na minha salinha, eu técnico de segurança, ou eu da equipe do SESB, escrevendo o documento aqui sozinho, e mesmo que eu passe depois isso para o time, é muito mais fácil dele esquecer dessa forma do que se ele participar da criação do documento, se tiver uma equipe multidisciplinar ali escrevendo aquele documento. E fica até mais fiel ao que acontece na realidade. Então, você vai transcrever o que já ocorre na realidade, usando todos os parâmetros da norma. Eu acho que isso é muito importante. E eu estou falando isso porque eu já fui auditado várias vezes dentro da ISO 45001, da OSA 18, e muitas vezes o que acontece é isso: o pessoal faz a documentação, mas o pessoal não envolve o time. Aí, quando vai ser perguntado para ele, ele nem sabe do que está falando. Amônia? Tem isso aí aqui na empresa? Nem sei o que é. Então, pode acontecer essa falha. Então, é uma dica muito legal. A integração é muito importante, né, Daniel? É muito importante. Tem que estar todo mundo falando a mesma língua, todo mundo na mesma página. Isso é muito importante. Você falou aí um pouquinho sobre vestimenta, você falou sobre roupa encapsulada, tal. Para quem não entende nada disso aí, Fernando, como que funciona essa classificação? Tem uma avaliação quantitativa, né, que tem que ser feita e tudo mais. Tem um estudo por trás de decidir a roupa, assim como na NR10 tem um estudo por trás para saber qual o nível da roupa do eletricista. Na parte de amônia também tem. Você pode explicar para a gente como que funciona isso? Sim, Daniel. Temos sim, inclusive, alguns pontos importantes em visitas técnicas que eu tenho realizado, ajudando todo o time de SESMIT, porque é um help que nós damos aí para o time do SESMIT, um time que conhece muito bem toda a sua indústria. Então, primeiramente, eu vou precisar saber a concentração do meu risco químico, né,
qual que é o meu risco químico e a sua concentração. Então não adianta eu pegar uma vestimenta que eu vi em indústrias trabalhando com amônia e trabalhando de Tyvek, só porque era um macacão. Né? Então não é assim, tem todos os procedimentos a serem seguidos. A ISO 16602 de 2007, né, que é roupa de proteção contra agentes químicos. Então ela te dá os tipos de roupa, então vai do tipo 6 até o tipo 1. Então se você pegar uma vestimenta na sua etiqueta, vai estar lá tipo 1, vai estar lá tipo 6. Então são os tipos de vestimenta que ela me informa, tipo 1, se é proteção contra partículas tóxicas e vapores e gases. Tipo 6, proteção limitada contra borrifos. Tipo 2, proteção não impermeável a gases. Então ela vai me dar essa nomenclatura. Agora, a gente sempre ouve, Daniel, também, nível A, nível B e nível C. Ah, mas Fernando, o que tem? Por que tipo? Então quer dizer que na etiqueta do traje tem o tipo. Exatamente, porque ali são os requisitos mínimos para certificado de aprovação. Então, o certificado de aprovação, quando você vai certificar um traje, uma vestimenta, ele tem alguns agentes químicos que você pode escolher e fazer o teste para ser aprovado. Por isso que quando o risco químico que você tem, Daniel, na tua indústria, entra em contato com o fabricante. Porque muitas vezes você está com uma vestimenta, mas tem o CA e você acha que está protegido. E para aquele agente químico, ele não é eficaz. Então isso é muito importante. Quando você entra no traje de proteção química e níveis, aí ele te dá, qual que é a nomenclatura em níveis? A EPA, que é a Environmental Protection Agency, que é uma agência ambiental norte-americana, titula a vestimenta por nível. Nível A, nível B, nível C e nível D. O que é isso, Fernando? São os equipamentos de proteção secundária àquele nível de proteção. Ou seja, se você está com nível A, que é um traje totalmente encapsulado, você precisa de um equipamento de proteção respiratória. Porque dentro do traje encapsulado, você não tem ar, você não tem oxigênio. Então você vai precisar do equipamento de proteção respiratória. Um tipo B, então ele não é um traje hermético, ele não é um traje encapsulado. Então é um traje, né, uma vestimenta de proteção química, mas a sua visão ela é aberta, só tem o capuz, mas você precisa de um equipamento de proteção respiratória. Esse é o nível B. Aí quando você entra no nível C, é uma máscara facial com o filtro. Quando você entra no nível D, é um Tyvek só com óculos, uma higienização que você vai fazer na sua indústria. Então você tem duas situações. Você tem a EPA, que é o nível, que é importante você entender sobre isso, né? E você tem a ISO 16602, que é a atividade de tipo. Então, quando a gente fala de amônia, Daniel, esses dias eu recebi um questionário, né, de uma indústria, falou assim, Fernando, eu posso mudar o traje nível A para um traje nível B? Eu posso mudar? Eu falei, não, você não pode mudar. Por quê? Porque a ISO 16602, nós estamos com amônia. Então ela te dá gás ou vapor. Lembra que eu falei, Daniel? Nós estamos com líquido e gás. Então nós temos um risco químico em gás. Então, quando você pega o nível de proteção, vai te dar o tipo 1. Então o tipo 1 é gás, partículas tóxicas, e vapores e gás. Então vai te dar um traje encapsulado. Então eu não consigo fugir do traje encapsulado. Mesmo que você pega na FISP do produto, não te sinaliza um hermético, um encapsulado. Mas por isso que você tem que ter um estudo aprofundado do risco químico que você tem, porque muitas vezes você vai pegar na FISP, você vai pegar no CA, você vai achar que você está protegido e você não está. Então sempre, a primeira coisa, quando você faz o contato comigo, Daniel, você trabalha com amônia, você faz o contato comigo, aí eu vou perguntar para você, qual o risco que você tem? Qual que é a sua concentração? Fernando, eu tenho um risco químico amônia, eu tenho concentração aqui em reservatório, cara. Tenho toneladas e toneladas de amônia. Aí eu vou fazer um estudo de caso e vou te sinalizar qual o traje de proteção correto. Fernando, eu estou com cloro aqui que eu tenho X de concentração. Aí eu vou fazer um estudo de caso e vou te dar a indicação do traje certo. Então não é só eu pegar um equipamento de proteção, uma vestimenta de proteção química e colocar lá e sair andando e manuseando aquele risco químico. Então tem esses fatores. A EPA te dá os níveis, né, A, B, C ou D, e a ISO 16602 de 2007 te dá roupas de proteção contra agentes químicos. O tipo. Então são essas duas nomenclaturas, essas duas bases, e também o CA, que ela vai te dar aí um norte para você proteger o seu trabalhador.
Muito bacana esse material referencial que você passou aí, porque já dá para a gente partir de um princípio e entender um pouco melhor. E depois eu vou deixar o contato comercial do Fernando aí embaixo, para vocês, se precisarem fazer uma classificação dessa na sua empresa, precisar de alguma coisa nesse sentido, né? A gente está falando de amônia nesse vídeo, ele atende outras coisas que ele já falou, né? Luvas, tal. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com o Fernando aí. Fernando, eu acho que só para a gente terminar, o assunto é muito amplo, eu acho que a gente não vai conseguir esgotar ele, talvez nem chegar perto de esgotar, porque é muito amplo mesmo. Uma coisa que eu vivenciei na indústria, não na parte de amônia, né, é uma indústria química, é a parte de identificação do risco. Então, a parte de sensor, a parte de tecnologias voltadas para a identificação, então, no caso de amônia. Eu queria te fazer uma pergunta difícil. Eu sei que esses equipamentos eles são caros, muito caros para identificar, e eu, aproveitando essa pergunta para você explicar um pouco como é que funciona essa questão de detecção de amônia, o que você conhece, como é que funciona, eu vi alguns vídeos, algumas pessoas falando, e já vi até operacionalmente os operadores que trabalham com amônia falando o seguinte: a amônia ela tem cheiro, correto? Uhum. Ela tem um cheiro. E o que o pessoal diz, né, os operadores, alguns confiam no olfato, né, ele vai lá e acha que ele vai sentir o cheiro que se vazar, né? Outros dizem que, assim como quem trabalha na indústria alimentícia, que não tem nada a ver com químico, mas se você trabalha numa indústria alimentícia e tem um cheiro lá numa fábrica de biscoito, você sente aquele cheiro gostoso quando passa perto da fábrica, só que se você for conversar com o operador, ele fala, cara, depois do primeiro mês eu já não sinto mais o cheiro de nada, eu já perdi. E eu vejo o pessoal que mexe com amônia falando isso também, que depois de um tempo ele começa a perder, ele não consegue sentir o cheiro, né? Isso realmente é verdade? Como que funciona essa questão de detecção? O que eu posso confiar? Ou se eu posso confiar ali no olfato do trabalhador, né? No faro, no farejado do trabalhador. Perfeito, perfeito, Daniel. A sua pergunta é o que mais nós ouvimos também, né? Dos operadores, dos supervisores que trabalham em sistema de filtração, que eles ficam habitual àquele cheiro, àquele odor da amônia. Não que na sala, alguma sala de utilidades, você não tem o cheiro da amônia, mas você, muitas salas que eu adentrei, você sente ainda aquele odor da amônia, ou ele está fazendo uma purga, ou alguma manutenção, acaba ficando aquele odor, e realmente você acaba se acostumando com o odor, mas um odor em concentração baixa. Para tanto, a amônia, ela te causa aí você uma vez inalando, ela te causa aí queimaduras também. Então ela é tóxica e ela causa queimadura nas partes úmidas do corpo humano. Então, e você acaba se acostumando com o cheiro, mas só que em grande concentração você não vai conseguir respirar. Né? Então, é muito importante não confiar, né? Mesmo que você tenha 20 anos de experiência, 25 anos de experiência, com o trabalho com amônia, mas existe também o monitoramento. A NR36 ele vai te dar, que você precisa ter o monitoramento remoto da NH3 da sua indústria. Você precisa de quantidade de detectores na sua indústria para fazer monitoramento remoto ali, se caso ocorrer um vazamento, né, por exemplo, dentro de um forro. Você não acessa o forro constantemente. Então, se você tiver um vazamento dentro do seu forro, você consegue monitorar e você consegue pontuar no seu painel dessas atividades que está ocorrendo um vazamento lá em cima do forro e você consegue ter algum ponto importante aí, você consegue ir lá já tomar as devidas providências. Então, para isso a norma te pontua detectores de amônia. E eu aconselho não confiar no seu olfato, né? Porque quando você pensa que dá, não dá, porque a amônia, quando você acessa, você ainda sente o cheiro do oxigênio, né? E quando você acessa um ambiente contaminado, um ambiente tomado por amônia, o que ocorre com a amônia, Daniel? Ela expulsa o oxigênio, então isso é muito rápido. Então ela expulsa o oxigênio quando você dá aquele respiro, aí já bloqueia as suas narinas, o modo de você respirar já te bloqueia e você já não consegue respirar, e aí é onde ocorre o mal súbito. E aí podendo ocorrer o óbito daquela pessoa que está exposta ao gás amônia. Então é importantíssimo você ter o monitoramento e quando você for fazer as manutenções da sua indústria, né, das suas válvulas, as calibrações, que você esteja com o seu traje adequado, que você esteja com a tua máscara, que você esteja com o seu filtro de amônia ali, que é muito importante. Então não confia na sua
no seu tempo de experiência com amônia, porque o acidente não escolhe nem tempo, nem data, nem horário, nem local. Bacana, Fernando. E uma coisa que eu achei que você falou que é legal aí, né? Por mais que você não tenha falado isso, mas a gente sabe que a amônia ela é mais leve do que o ar, então ela tende a subir. O que acontece é o seguinte, é diferente um pouco lá daquela teoria do fogo e tal, que você vai por baixo, né? Porque ela expulsa o oxigênio. Então não adianta você ir pelo chão, porque não vai ter oxigênio no ambiente, então você não vai conseguir respirar. Então isso é muito importante. Eu acho que a última pergunta para a gente finalizar, Fernando, que é importante falar para o pessoal, quando eu estou fazendo alguma manutenção ou quando tem algum vazamento, eu posso trabalhar sozinho, né? Voltado ali, porque a gente sabe que em espaço confinado, por exemplo, eu não posso trabalhar sozinho, tem que ter um vigia e tal. Eu não sei se a norma fala alguma coisa disso, mas explica para a gente, eu posso trabalhar sozinho com amônia ou não? Nós sabemos que a indústria, né, as cervejarias, a indústria frigorífica, a indústria que trabalha no sistema de refrigeração, tem que ter esse cuidado, né, de trabalhar sozinho, de fazer aquele rápido que a gente fala, né? Mas a gente sempre costuma dizer que é melhor você estar em dupla, né? Então, toda atividade que você for fazer, ou se você não está em dupla, que você comunica, né, quem está aí no seu turno, que você está adentrando um fogo, fazendo uma manobra, fazendo uma purga, fazendo uma manutenção, né? E você mantém esse contato ali de minutos em minutos com aquele apoio, porque se caso você não retornar, ele sabe que aconteceu alguma coisa com você. Então é importantíssimo você vai fazer uma manutenção prévia, rápida, então comunique que você vai fazer essa manutenção. Ocorreu o vazamento de amônia, não vá sozinho. Para tanto, se você for acessar um ambiente totalmente tomado com amônia, igual você falou, ela é mais densa que o ar, né, mais leve, então ela expulsa o oxigênio, então você precisa colocar um traje capsulado, e traje capsulado você não coloca sozinho. Então você precisa estar com algum apoio aí para te auxiliar a colocar. Então aí você vai ter que fazer aquele atendimento sempre em dupla, sempre se comunicando. Então, vazamento de grande proporção, preciso estar acompanhado. Vou fazer uma manutenção rápida, vou manter a comunicação com o meu outro operador, com o meu companheiro, de minutos e minutos que eu estou fazendo uma atividade. Porque a gente nunca sabe quando pode acontecer o acidente. Legal. Então, eu acho que o papo que a gente queria tocar contigo é isso, Fernando. Uma dica que eu deixo para o pessoal, que é uma coisa que eu brinco com os profissionais, que uma das poucas coisas que eu aprendi sobre amônia é o seguinte: o que você precisa saber sobre amônia? Uma brincadeira, tá, Fernando? Tá tendo vazamento? Olha para a biruta, não sabe o que é biruta? É aquele negócio que tem lá no aeroporto, né, que fica soprando vento, corre para o lado contrário. Esse é o básico que você tem que saber. Perfeito, a direção do vento, né? O leigo. Perfeito. Tá tendo a vazamento? Biruta... Pode falar, Fernando. Perfeito, Daniel. Que se a gente fosse entrar mesmo, né, em alguns pontos aí da amônia, a gente ia ficar aqui horas e horas falando, mas a gente trouxe só alguns tópicos que é muito importante, né, de um servant, de um colaborador que está ali trabalhando na sua atividade com amônia. A biruta é essencial para mostrar a direção do vento, para onde você tem que direcionar, e você tem que estar muito atento a isso também. Então, alguns pontos só para a gente, antes de a gente finalizar, Daniel, você falou, você acabou brincando, né? Então, alguns pontos que eu preciso ter, que é os meus trajes de proteção química, no nosso caso amônia, uma máscara facial, um filtro de amônia, ele vai te dar a fita verde, né, de amônia, e se está muito bem preparado, muito bem capacitado, e saber qual que é a direção do vento aí numa ocorrência com vazamento de amônia. Muito legal. Então, Fernando, obrigado novamente aí. Se inscrevam no canal. Se você tem alguma dúvida sobre amônia, manda a sua pergunta aí nos comentários. A gente tenta entrar em contato com o Fernando para responder, se nós não soubermos responder, né? Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.